Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Continuando aqui, questões do Instituto AOCP. Vamos fazer uma revisão aqui. Considere a proposição composta. Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria são amigas. E assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição composta. Então aqui está pedindo a negação. Está claro aqui, né? Então chama atenção para essa questão, porque muita gente acha que só porque tem um i, por exemplo, aqui, esse i é conectivo. Na verdade, nem esse i aqui, nem esse são conectivos. Porque quando ele fala Bento e Francisco são amigos, tá uma relação de dependência aí, né? Não poderia falar, por exemplo, quando eu falo Neto é matemático e Carlos é matemático. Então são duas coisas diferentes, né? Então eu posso escrever Neto e Carlos são matemáticos. Uma coisa não impede a outra. Eu sou matemático, Carlos é matemático. Agora aqui, Bento e Francisco são amigos, é uma relação de dependência. Não soa bem essa frase. Bento é amigo e Francisco é amigo. Não, eles são amigos. É um amarrado ao outro. Então, por isso que esses is aí não são conectivos. O único conectivo aí é esse ou aqui, que está ligando duas proposições simples. A primeira é Bento e Francisco são amigos e a segunda é Luciana e Maria são amigas. Beleza? Então o resto é seguir regra, né? Só relembrando a negação de uma proposição composta ligada por ou, que é P ou que, né? Que a gente chama, é o que? É equivalente a você negar a primeira, negar a segunda, né? Negar a segunda e trocar o i por o ou por i, né? Todo mundo já está por dentro disso aí, né? A lei de De Morgan. Então a alternativa que tem isso qual é? É a letra E, né? A letra C, né? Porque veja, letra C, Bento e Francisco não são amigos e Luciana e Maria não são amigas. Ó. A gente negou a primeira parte. Bento e Francisco são amigos. Aí ficou o quê? Bento e Francisco não são amigos. Ó. A gente negou. Não. A segunda parte também a gente negou. Luciana e Maria são amigas. Ficou o quê? Luciana e Maria não são amigas. Negamos. E trocamos o ou por i. Pronto. A nossa resposta é letra C de casa. Beleza? Considere a seguinte sequência numérica de 9 termos em que são conhecidos alguns de seus termos. Sabendo que os termos dessa sequência foram obtidos seguindo um determinado padrão, então o seu termo central, ou seja, o quinto termo dessa sequência é igual a... Então, questão de sequência é aquela coisa, você tem que fazer várias para você ter uma prática e conseguir identificar com maior facilidade. Essa questão aí, a gente já nota um elemento meio estranho, digamos, né? Que é o raiz de 7. Raiz quadrada de 7, a gente não consegue achar a raiz quadrada de 7 com facilidade, né? Porque é um número irracional. Raiz quadrada de 4, beleza, a gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mas raiz quadrada de 7 fica complicado, né? Então deixa eu escrever aqui. São 9 termos, né? Vamos escrever aqui. 9 termos. O que é que a gente tem? Tem o primeiro, tem o quarto, tem o sétimo e tem o nono. Qual é a grande sacada aqui? Tá meio misturado, né? Porque os números estão tudo redondinho, bonitinho, né? 1, 2, 3 tem aqui, mas tem um raiz de 7, que a gente não consegue extrair essa raiz quadrada, porque não é um número exato. Então a gente pode pegar, em vez de transformar a raiz em um número exato, que a gente não vai conseguir, é a gente transformar os números exatos em raízes. Por exemplo, esse 1 aqui, eu posso escrever como raiz quadrada de 1. Porque raiz quadrada de 1 é 1. Eu estou escrevendo como se fosse uma equivalência, outra maneira de escrever o 1. Da mesma maneira, o 2. Se a gente olhar o 2, a gente pode escrever em forma de raiz quadrada? Pode. O 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 não é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Olha as coisas melhorando.
O raiz de 7 está aqui, estou botando no seu lugar, né? E o 3, como é que eu escrevo como raiz? Raiz quadrada de 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Matamos a lógica da sequência. Por quê? Porque agora, se você completar, você vai perceber, ó, raiz quadrada de 1 até raiz quadrada de 4. Ó. Completa aqui, ó. Vai dar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, depois da raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. Ele queria o termo central. O termo central que ele dizia, o termo que está no centro, né? Mas é o quinto termo. Quem é o nosso quinto termo? Raiz quadrada de 5, né? É o quinto termo. Então a resposta seria a letra C de casa. Então sequência é aquela coisa, é experiência. Você pode passar um tempão, como pode fazer rápido. Depende do seu treino, da sua visão de momento, tá? Então guarda essa dica aí, né? A gente transformou os números em raiz quadrada. Beleza? Vamos seguir. Se afirmarmos que não é verdade que o preço do quilo da carne está barato e o índice de inflação caiu no último mês, então é verdade afirmar que... Então veja, toda vez que a gente tem uma questão que fala não é verdade alguma coisa, não é verdade que alguma coisa, ó, não é verdade que... Aí está dizendo alguma coisa aqui, ó. O preço do quilo da carne está barato e o índice de inflação caiu no último mês. Tá. Aí ele pede a verdade. Então, é verdade o quê? O que é verdade? Toda vez que tiver essa ligação de opostos, não é verdade e é verdade, isso vai lembrar o quê? Negação. Toda vez. Se ele disser a verdade e pedir não é verdade, é negação. Se ele disser não é verdade e pedir a verdade, é negação. Porque veja, se eu falo assim, por exemplo, não é verdade, só um exemplo, não é verdade, estou escrevendo aqui, que Neto é professor. Beleza, eu escrevi isso. Isso é equivalente ao quê? Eu posso escrever como uma frase dizendo é verdade. É verdade que Neto não é professor. Vamos entender. Eu falo, não é verdade que Neto é professor. Ou seja, não é verdade significa é mentira. Não é verdade que Neto é professor. Então, qual é a verdade? Que Neto não é professor. Então, observe a lógica. Se você entender aqui, você entende nos outros. Tá? Não é verdade que, ó, como eu falei. E ele tá, Neto é professor. Quando ele falou é verdade que, é o oposto de não é verdade. O que é que a gente faz aqui com a outra parte? A gente nega. O Neto é professor, fica Neto não é professor. Então, isso eu fiz um exemplo com uma proposição simples, que Neto é professor é uma proposição simples. Só que o texto é uma proposição composta, o que eu esfrei de amarelo. Mas eu sigo a mesma lógica, eu vou negar também. Só que eu vou negar o quê? O I, né? Tem um I aqui, ó. O preço do quilo da carne está barato e o índice de inflação caiu no último mês. Então, o que é que a gente vai negar? O I. E o I a gente nega com quem? Com ou. Qual é a frase que tem isso? Letra A. Observa. O preço do quilo da carne está barato. O preço do quilo da carne não está barato. Não. O índice de inflação caiu no último mês. O índice de inflação não caiu no último mês. Negou também. Ó. Negar um I é negar a primeira, negar a segunda parte e trocar o I por ou. E foi trocado aqui, ó, o I por ou. Pronto. Letra A. Beleza? Então eu estou explicando por quê. Mas quando você vê não é verdade e pedir é verdade, nega o que vem depois do não é verdade. Se vier é verdade e pedir não é verdade, nega o que vem depois do é verdade. Sempre nessa lógica. Beleza? A sequência a seguir apresenta um determinado padrão. 90, 95, 80, 85, 70. Seguindo esse padrão, qual é a diferença entre o primeiro e o sétimo termo? Então, ele quer a diferença entre o primeiro e o sétimo termo.
Então vamos achar os termos. Vamos escrever aqui, ó. Primeiro é 90, 95, né? 80, 85 e 70. A gente tem 5 termos, a gente tem que achar o sexto, achar o sétimo. Beleza. Qual é a lógica, professor Neto? A gente vai ter que achar. As primeiras que eu sempre tento é adição e subtração, né? Um exemplo, 90 para 95. A gente soma 5. Beleza. De 95 para 80, a gente diminui 15. Vamos ver se vai ter uma lógica. De 80 para 85, soma 5. Eita, tá tendo uma lógica. De 85 para 70, a gente diminui 15. 85 menos 15 dá 70. Pronto, é uma sequência alternada. Soma 5, diminui 15. Soma 5, diminui 15. Agora é soma 5. Então, 70 mais 5, achamos 75. E agora, diminui 15. 75 menos 15 dá 60. Cuidado se tivesse na alternativa 60 e você marcar, que é errar, né? Porque ele quer a diferença entre o sétimo, que é esse cara aqui, e o primeiro. Então, qual é a diferença entre eles? 90 e 60. Entre o primeiro e o sétimo termo. 30, né? Concorda? É a diferença entre o primeiro nessa ordem. É o primeiro e o sétimo. Então, é 90 menos 60. Que o primeiro é 90 e o sétimo termo é 60. Então, a diferença é 30. Então, mais uma questão de sequência. A resposta seria a letra A. Beleza? Mais uma questão de sequência. Essa foi mais tranquila, ver. A seguinte sequência de nomes foi escrita obedecendo a um padrão lógico. Seguindo esse padrão, qual seria o próximo nome? Então, veja. O nome, você também tem que procurar alguma lógica. Amanda, Carlos, Elaine e Gabriel. Tem várias táticas, mas a primeira lógica que eu sempre procuro são as iniciais. Por exemplo, A, C, E, G. Aí eu procuro alguma lógica com as iniciais. Vamos ver se a gente acha. Escreve o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim vai. Qual é a lógica? Primeiro com letra A, Amanda. Segundo com letra C, Carlos. Terceiro com letra E, Elaine. O quarto com letra G, Gabriel. Estão percebendo que está pulando de... Deixa sempre um no meio, de 2 em 2, né? Então, o próximo vai ser com H, vai ser com quem? Vai ser com I, o próximo nome. Então, essa é a lógica. Então, seria quem? O único nome com I é Irene. Então, é um tipo de questão que a gente faz, pode fazer rápido como pode demorar. Depende do raciocínio que você tiver na hora e da experiência nas questões, né? Então, eu sempre digo, tem que treinar. Juliana, Maria e Solange são 3 amigas que não se viam desde a formatura e marcaram de se encontrar para tomar um café e conversar. As 3 estão casadas e os maridos se chamam José, Felipe e João, não necessariamente nessa ordem. Uma das 3 amigas não teve filho, outra teve um filho e a outra teve 2. Sabendo que Maria casou com José, que a esposa de João não teve filhos, que Solange teve um filho, podemos concluir corretamente que questão de associações lógicas. Tem pessoas associadas a coisas ou outras pessoas. No nosso caso aqui, eu faço uma tabela, eu gosto de fazer assim. Quem são as pessoas aí? Ó? Juliana, eu gosto de fazer a tabela. Maria e Solange. E cada uma delas está associada ao quê? Tem os maridos e tem os números de filhos. Ó. Eu gosto de fazer a tabela bem direitinho. Pronto. Aí eu vou dividir aqui no meio para separar as características. Maridos e números de filhos. Beleza. Quem são os maridos? Pode ser José. Aí eu escrevo em todos. Eu gosto de fazer assim. José. Como tem 2 nomes com J, se tivesse só um nome com J, eu nem escrevi o nome todo. Mas como tem José e João, aí eu estou escrevendo todo. Mas depende da pessoa. Você pode até abreviar. Tá?
Estou escrevendo todo. E o número de filhos. Pode ser que tenha um filho, 2 ou nenhum, né? Então, o número de filhos, 0. Vou colocar aqui 0. 1, 1, 1. Ou 2, 2, 2. Pronto. Nosso objetivo agora é eliminar as coisas, como a gente já fez algumas outras vezes, né? Então, vamos lá. Pega as informações finais. Não é obrigado a você ler na ordem, não. Por exemplo, aqui, a partir desse final aqui que tem as informações, ó. Sabendo que Maria casou com José. Aí um exemplo. Vamos grifar as informações? Maria casou com José. É uma informação relevante, né? Então eu vou em Maria. E quem é o marido? José. Quando eu circulo alguém, eu fico feliz, né? Como eu sempre falo. Porque eu já corto a coluna, que não pode ser José aqui, nem José aqui mais. E corto o restante da linha, que não pode ser nem Felipe, nem João mais aqui. Já que é José, o marido de Maria. Então já ajuda, né? Beleza. Sabendo que Maria casou com José, que a esposa de João não teve filhos. Essa informação é sempre a mais difícil, para a maioria. Quem perceber logo faz. Mas pula logo para outra, que está bem mais fácil aqui, ó. E que Solange teve um filho. Essa aqui, ó, tá mais clara. Solange teve um filho. Então eu vou em Solange e circulo o número de filhos 1, que ela teve um filho. Circulou alguém e fico feliz, porque eu corto a coluna e corto a linha. E agora eu vou para a informação mais trabalhosa, que dá para extrair, mas não está tão claro, para muita gente não fica tão claro, que a esposa de João não teve filhos. Então vamos raciocinar. Você não sabe quem é a esposa de João, mas sabe que ela não teve filhos. Vamos pensar. Maria é esposa de João? Não. Maria é esposa de José, que a gente achou. Então, consequentemente, não tem como Maria não ter tido filhos. Maria teve filhos. Por quê? Porque quem não teve filhos foi a esposa de João, que não é Maria. Então, eu concluo que Maria não pode ter 0 filhos. Ela teve algum filho. Consequentemente, só sobra o que para Maria? 2 filhos, ó. Circulei alguém e fico feliz. Corto a linha que já está cortada e agora a coluna. Só sobra 0 para Juliana. E agora eu mato a charada, porque a esposa de João não teve filhos. Quem não teve filhos? Juliana. Logo, ela é a esposa de João. Circulo João. E circulou alguém, eu fico feliz. Porque eu corto a coluna, corto a linha. Só sobra para Solange, Felipe. Matamos a charada. E agora a gente responde. Solange casou com João? Mentira, Solange casou com Felipe. Olha aqui, Felipe. Maria teve 2 filhos, verdade. Ó. Maria tá aqui, teve 2 filhos, verdade. Confira os outros. Juliana casou com Felipe, mentira. Juliana casou com João. Juliana teve 2 filhos, mentira. Juliana teve 0 filhos. Então, é uma questão muito legal para a gente desenvolver o raciocínio. Beleza? Vamos seguir. O 12º termo da sequência numérica 1728, 1331, 1729 é igual a... Essa questão aí de sequência foi considerada uma questão difícil para muito concurseiro. Por quê? Porque você tinha que ter uma habilidade não de raiz quadrada. Você tinha que ter uma habilidade de raiz cúbica, coisa que muito concurseiro não usa. Então muita gente ficou empacado nessa questão. 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Qual seria a lógica, Neto? Você teria que conhecer alguns cubos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 729. Se você reparar, o 729, ele pode ser escrito assim, ó, 729. É a mesma coisa que 9 vezes 9 vezes 9. Ah, professor, como é que eu ia saber disso? Você teria que ter um conhecimento prévio realmente. Você teria que ter o costume de fazer raiz cúbica, que muitos não têm. Então, isso é a mesma coisa que 9 ao cubo, que é o 9 repetido 3 vezes. Então, vê a lógica. Eu vou botar aqui ele no lugar. Ele está na 4ª posição, né? Está aqui, ó, 9 ao cubo. O 1000, mesma coisa. É um cubo perfeito. Por quê? Ó? 1000 pode ser escrito assim, ó. 10 vezes 10 vezes 10.
Então, 10 ao cubo. O 10 está repetido 3 vezes. Ah, entendi. E agora? 1331 é outro cubo perfeito. Se você olhar aí e conferir, e o 1331 é 11 vezes 11 vezes 11. Que é 11 repetido 3 vezes, 11 ao cubo. E o 1728 pode fazer também. 1728 é 12 vezes 12 vezes 12. É um cubo perfeito também. 12 ao cubo. Aí você mataria a charada. Ele quer o 12º termo. O termo que está na posição. Ó, o 12º termo. Então só era você ir descendo. Ó. 12, 11, 10, 9. Qual é o próximo? 8 ao cubo. Depois 7 ao cubo. 6 ao cubo. Vai descendo de 1 em 1. 5 ao cubo. A base no caso, né? Base 4 agora. 4 ao cubo. 3 ao cubo. 2 ao cubo e 1 ao cubo, ou seja, esse é o termo que está na posição 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quem é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, a resposta seria a letra D. Uma questão difícil de sequência, porque não é fácil você perceber isso. Você teria que ter feito outras vezes. Então, é uma questão que fugiu um pouquinho do padrão do Instituto AUCP, mas é sempre bom saber, né? Beleza? Outra sequência, que ao meu ver, você também tem que perceber, porque é uma sequência alternada. Os próximos dois números da sequência são quem? Então, veja que malícia. Você também tem que perceber. Você ia procurar lógica. 3, 4, deixa eu escrever aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 9, 10, 11, 12. Beleza. Escrevi 12. Vamos lá. Por que uma sequência alternada? Você não vai ver lógica nenhuma. 8, 27, 15. Você vai ficar somando, subtraindo, não vai ver lógica nenhuma. Mas se você olhar os termos assim, ó, vou até grifar. Ó, 8, 10, 12, 14. Vê, ó, pulando de 2 em 2. Ó, 8, 10, 12, 14. Vê como fica mais claro. Ah, professor, mas eu não ia perceber isso não. Tem gente que realmente não percebe não. Tem que treinar, por isso que eu digo. Ó, aqui, ó, 27, 24, 21. E a terceira lógica, ó, 15, 19, 23. Ó, 15, 19 e 23. Estou botando de 3 cores já para você perceber. Num concurso você não tem cor diferente, você ia ter que circular, fazer algum código aí. Então veja, a sequência azul aumenta de 2 em 2, ó. 8, 10, 12, 14. Beleza. Mas depois a azul vem a vermelha. Então vamos olhar a lógica da vermelha. 27, 24, 21. Está diminuindo de 3 em 3. Ó. 27 menos 3, 24. 24 menos 21. 24 menos 3, 21. 21 menos 3, 18. Então, ó, 18. Achamos a lógica. E agora a 15. A verde, que vem depois da vermelha. 15, 19 e 23. Está aumentando de 4 em 4. Ó. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. Então, quem são os dois próximos números da sequência? 18 e 27. Letra B. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.